A adolescente tenta surfar em ônibus e acaba na tragédia mais absurda de Jaboatão. Salve, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o Pernambucando por Aí. Hoje eu venho trazer um caos que parece tirado de uma tragédia nordestina, daquelas que a gente escuta nas esquinas de Recife, em meio ao cheiro de tapioca e café coado na hora. Mas, infelizmente, esse não é um conto inventado. É uma história real, que ocorreu em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Um adolescente de 14 anos, cheio de coragem e imprudência, resolveu surfar em um ônibus em movimento e acabou perdendo a vida. Pois é, meus amigos, a vida às vezes é tão cruel quanto engraçada, e a ignorância, essa é mesmo uma mestra traiçoeira. Eu sei. Você deve estar pensando, lá vem mais um discurso moralista. Mas calma, meu povo. Aqui a conversa é mais saborosa que caldo de cana em feira livre. Vamos destrinchar essa história, rir do absurdo e refletir, que nem Chesterton nos ensinou, sobre como o mundo moderno anda a perder o senso de limites e a tradição que nos fazia respeitar a vida, e o próximo se esfarela como pão dormido. O drama cotidiano que assusta e ensina. Naquela tarde quente de Jaboatão, o sol parecia querer derreter até os pensamentos da cidade. O ônibus, aquele mesmo que a gente vê todo dia, velho, cheio de arranhões e histórias de passageiros que se esbarram como se fossem peças de xadrez, tornou-se palco de um espetáculo trágico. O jovem, com a ousadia própria da idade e o desprezo natural pelo perigo, subiu na lateral do coletivo e começou a surfar enquanto ele se movia. A cena poderia ser tirada de um filme de comédia pastelão, mas terminou em horror. A vida dele se extinguiu antes mesmo que o corpo batesse no chão. E aqui cabe a pergunta que fere a alma. Onde estavam os valores, a prudência, a educação? Onde estava o respeito pela própria vida? Edmund Burke, o grande pensador conservador, sempre nos lembra que a sociedade se sustenta sobre tradições, hábitos e virtudes que se transmitem de geração em geração. Quando o homem abandona essas bússolas, a tragédia acontece. O que vemos aqui é o reflexo de uma cultura que valoriza a audácia, sem pensar nas consequências, como se a morte fosse apenas um detalhe insignificante na narrativa do cotidiano. Entre a ironia e o absurdo, você pode até imaginar a cena. O jovem, chapéu imaginário de surfista na cabeça, segurando-se com força, como se fosse desbravar o mar no asfalto. E enquanto isso, passageiros olhavam com a mistura de espanto e humor negro que só o povo nordestino tem. Tem algo de tragicômico na vida, não é mesmo? Chesterton dizia que o homem moderno perde o senso do maravilhoso e do sagrado, porque quer tudo raso e rápido, e nesse caso, rápido demais. O ponto alto dessa reflexão é a ironia. A cidade que ferve em vida cultural, em fé e em memória histórica, torna-se palco de uma fatalidade banal. Uma banalidade que se repete em várias cidades do país, com adolescentes arriscando suas vidas em brincadeiras perigosas. É um convite à reflexão. Até que ponto a liberdade é irresponsabilidade? Até que ponto a negligência cultural e familiar é cúmplice de tragédias como essa? O povo e a cultura nordestina. Entre o lirismo e o cuidado. Não pense que estamos aqui apenas para criticar. O povo nordestino sempre teve um jeito especial de ensinar sem pregar, de alertar sem punir. O ditado "mais vale um pássaro na mão do que dois voando" nunca fez tanto sentido. A Bíblia também é clara. Não deis a ninguém motivo de tropeço. Romanos 12, 18. Não é à toa que nossos ancestrais, que enfrentavam a seca, a fome e a vida dura, sempre valorizavam a prudência, a disciplina e o respeito ao próximo. Olavo de Carvalho, em seus escritos, nos lembra que a educação moral e a formação do caráter não são luxo, mas necessidade urgente. A tragédia do adolescente é sintoma de um problema muito maior. A sociedade, cada vez mais hedonista, perdeu a reverência pelo valor da vida.
É nesse contexto que surge a crítica conservadora. Não podemos esperar que indivíduos, especialmente jovens, resistam às tentações do risco sem uma educação sólida, alicerçada em princípios, tradição e fé. O mundo moderno e a desconexão com os valores. Se Roger Scruton estivesse aqui, talvez diria que o mundo moderno criou espaços para o prazer sem medida, diversão sem limite, e as consequências, quando surgem, são encaradas como acidentes banais. O jovem que tentou surfar no ônibus se tornou vítima de uma sociedade que substituiu limites por estímulos artificiais e medo de repreensão por direitos absolutos. E não é só isso. A política, a cultura e a mídia frequentemente celebram a ousadia sem refletir sobre responsabilidade. Isso gera uma confusão no imaginário coletivo. Ser audacioso passa a ser mais valorizado que ser prudente. E é aí que o conservadorismo tem um papel fundamental: resgatar a importância dos limites, da tradição e da moralidade. Como diria Burke, a sociedade é um contrato entre os vivos, os mortos e os que ainda hão de nascer. Cada tragédia, portanto, não é apenas uma fatalidade pessoal, mas uma ferida social. Humor ácido como ferramenta de reflexão. Não podemos deixar de notar o humor ácido que permeia essa história. É irônico, quase surreal, que alguém queira se sentir surfista do asfalto, em uma cidade cheia de praias, enquanto o perigo se aproxima a cada metro do coletivo. É o tipo de ironia que Ariano Suassuna teria amado transformar em narrativa, misturando com cantoria popular e linguagem nordestina. Imagine um causo narrado por um velho do sertão. Rapaz, só vi doido assim tentando atravessar o mundo agarrado num pau de chuva. Nem com fé em Santo Antônio desse mundo se segura tamanho destemor. É esse lirismo popular, esse humor, que ajuda a gente a digerir o absurdo, mas também a refletir sobre a fragilidade da vida e a necessidade de responsabilidade. Clímax. A lição que dói e chega o momento do aperto no peito, da reflexão amarga. A morte do adolescente não é apenas notícia, é metáfora de uma sociedade perdida em suas próprias invenções, brincadeiras e vaidades. A lição, cruel como só a vida sabe ser, nos lembra de que a ignorância tem preço e que a audácia sem prudência é fatal. Não há exagero em dizer que o corpo dele caiu como pedra em rio calmo, mas com um estrondo que ecoa pela consciência de todos nós. Aqui se aplica perfeitamente a advertência bíblica. O insensato cai no mal, mas o prudente olha antes de caminhar. Provérbios 14, 15. E a reflexão filosófica é inevitável. O mundo precisa urgentemente resgatar os princípios da vida civilizada, a educação moral e a valorização da prudência. Conclusão. Moral da história. Meus amigos, a moral dessa história é clara. Viver é responsabilidade, e a audácia deve sempre andar lado a lado com o bom senso. O conservadorismo, a fé e a tradição não são velharias inúteis, são bússolas que evitam que jovens e até adultos se percam em trilhas de destruição. Que possamos rir do absurdo, mas chorar pelas lições que a vida, com seu humor irônico e seu drama cotidiano, nos impõe. O adolescente de Jaboatão nos deixou uma mensagem silenciosa. Respeitar a vida é o maior ato de coragem. Ensinar o valor da prudência, da tradição e da fé é a melhor forma de cuidar da próxima geração. E que a nossa sociedade, inspirada pela cultura nordestina, pela Bíblia, por Olavo de Carvalho, Burke, Scruton e Chesterton, volte a cultivar o respeito, a sabedoria e o senso de responsabilidade que tanto nos faz falta. Meus queridos, obrigado por me acompanhar até aqui. Quero saber de vocês. Já viram alguma situação absurda ou perigosa parecida em suas cidades? Contem nos comentários e compartilhem suas experiências. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais reflexões, histórias nordestinas e causos bem-humorados. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.